nos confins mais sombrios da realidade, onde o véu da normalidade se rasga, e os horrores inimagináveis se escondem, existe a Fundação SCP, uma organização clandestina dedicada a conter, estudar e proteger a humanidade de anomalias sobrenaturais que desafiam a compreensão humana. As histórias são um mergulho vertiginoso em um mundo de mistério e perigo, onde o desconhecido espreita em cada esquina, entre muitas façanhas da Fundação. SCP é uma sigla que significa assegurar, conter e proteger. A Fundação é uma enciclopédia online colaborativa e sigilosa onde está catalogada as atividades da organização. Ela tem a função de detecção e a contenção de entidades, lugares e objetos que desafiam as leis naturais, chamados de SCP. Atualmente está traduzido em 15 línguas para os 6 continentes. E obtém mais de 8.000 SCP registrados. E eles são divididos em classes para identificar a necessidade de contenção, prioridade de pesquisa, orçamentos e outras considerações. Sendo 7 classes primárias e 4 classes de objetos. Carregando informações. Carregado. FTMK-43 SUS Mediadores. Nossa força-tarefa especializada na investigação, rastreamento, apreensão de objetos anômalos e mídia associada, encontrar um possível vazamento SCP, está localizado em Carpazinha, região sul de Santa Catarina. Relatos dizem que há um caso de licantropia, SCP-204. Foi até contatado se o SCP-023 saiu da sua contenção, relatado no caso 023-23, mas segundo membros da Fundação, o SCP-023 está bem aprisionado em Michigan, nos Estados Unidos, mas aparenta um caso normal de licantropia, SCP-204. Segundo fake news de imagens e vídeos de um homem e uma mulher sendo atacadas próximo ao antigo sanatório de Carpazinho. A mulher saiu muito ferida como a imagem, mas seu marido infelizmente veio a falecer. O IBAMA foi ao local, isso está em ata, mas não há relatórios, e nem agentes pelo que foi entendido. Forças-tarefa móveis, ou Mobile Task Forces, são unidades de elite compostas de funcionários selecionados pela Fundação, e são mobilizadas para lidar com ameaças específicas ou situações que, de alguma forma, excedem a capacidade operacional ou especialização de funcionários padrões de campo, e como seus nomes sugerem, podem ser realocadas entre instalações ou localizações quando forem necessárias. Funcionários de forças-tarefa móveis representam o melhor do melhor da Fundação. Forças-tarefa móveis variam muito em tamanho, composição e motivação. Uma força-tarefa com força de batalhão e orientação para combate, treinada para lidar com entidades anômalas altamente agressivas, pode consistir de centenas de tropas, mais funcionários de suporte, veículos e equipamento, e pode ser liberada inteiramente ou em parte, para lidar com ameaças em volta do mundo. Entretanto, uma força-tarefa móvel também pode ser uma pequena e especializada força-tarefa para coleta ou investigação de inteligência, que pode ter menos que uma dúzia de funcionários, se estes forem suficientes para atingir seus objetivos. Quando em campo, os membros da força-tarefa frequentemente se disfarçam como respondentes de emergência, agentes da lei locais ou federais, ou funcionários militares, apropriados para a região onde estão operando.
Comandantes de forças-tarefa móveis também podem solicitar a assistência de unidades de campo locais ou funcionários estacionados em instalações da Fundação próximas, a fim de cumprir suas missões. Organização. Cada unidade é fundamentalmente estruturada de modo que melhor atende às suas necessidades. Enquanto forças-tarefa orientadas a combate podem seguir mais aproximadamente a hierarquia e organização militar, unidades menores podem ter uma linha de comando informal ou de alguma forma esotérica. Desta forma, a responsabilidade do comandante da força-tarefa móvel de cada força-tarefa particular varia imensamente. O comandante de uma força-tarefa larga pode focar em manter múltiplos grupos e liberá-los como necessário para cada operação atribuída, enquanto o comandante de um grupo pequeno pode ser liberado com seu grupo e dirigir a operação na própria localização. De forma similar, a coesão de cada unidade também varia. Algumas forças-tarefa móveis consistem em funcionários que foram treinados e trabalharam durante muitos anos ou até décadas juntos, enquanto os funcionários de uma força-tarefa móvel formada em cima da hora para lidar com um incidente específico podem saber pouco mais que os nomes e áreas de especialização de uns dos outros. Criação. Forças-tarefa móveis são tipicamente comissionadas como julgadas necessárias pela direção de forças-tarefa da Fundação, frequentemente com a aprovação direta de um ou mais membros do Conselho ou 5. Um número significativo de forças-tarefa móveis Olá, boa noite. Sobre esse incidente em Carpazinha precisamos de 4 agentes. Sim, ótima ideia. Chame um agente da mão direita vermelha. Eles são muito bons com armas de fogo, têm vantagem em força pelo seu treinamento. Somente um agente vai ser necessário. Força-tarefa móvel Alpha 1 é uma força-tarefa que responde diretamente para nós, e é usada em situações que necessitam da segurança operacional mais bruta. A força-tarefa consiste dos melhores e mais fiéis operativos da Fundação. Ok, chame um membro da FTM Ômega 1, mão esquerda da escuridão. Eles são muito habilidosos com armas corpo a corpo, mestres dos disfarces e sorrateiros pelas sombras. O agente pode ser uma escolha caso apareça outro problema, e consiga surpreender o SCP para melhor a contenção. Autorizada a remover ou executar funcionários de alto escalão da Fundação, se for determinado que estão agindo de forma antiética. Responde apenas ao Comitê de Ética. Em contraparte, a mão direita vermelha se reporta a nós os 5. Consiste em uma atitude mais silenciosa, mas menos suja. Mas, sem o ocultista e demonólogo, não podemos deixar essa equipe. Não adianta meter a faca ou tiro em SCP que fica intangível. Às vezes o ocultismo só pode ser corrigido com ocultismo. Chame um agente FTM-MU13, a caça-fantasmas, se especializa no rastreio, análise e contenção de manifestações e entidades incorporais ou intangíveis, particularmente as tidas como sencientes, sapientes ou de outro modo inteligentes e adaptativas. Consegue observar as auras e rompimento da membrana muito mais facilmente, e tem a sanidade superior a outros agentes. Tá, se queremos aprisionar ou abusar, ou melhor, pesquisar, precisamos de um cientista de campo, com a tecnologia e estudo e detalhamento dos SPC já descobertos, não terão problemas e nem baixas, e a pesquisa poderá ser iniciada antes mesmo da contenção. Às vezes os SPC se comportam de outra forma fora de contenção, tendo um pesquisador em campo, isso já ficará registrado. E sendo perito em forense e medicina, um agente bem treinado poderá se prevenir antes mesmo do SCP atacar. FTM-RU, os professores, se especializa na aquisição,
contenção e transporte de anomalias relatadas ao grupo de interesse NOSUS 5, com a redução da ameaça representada por esse específico GDI, a FTM expandiu seu foco a toda e qualquer contenção de esforços acadêmicos anômalos. Tenso avanços com medicamentos que surgem a partir desses SCP. Coloque esses agentes imediatamente em um helicóptero. Não podemos deixar um SPC solto por aí, matando civis e assustando as pessoas, fazendo assim a ruptura da membrana ser quebrada. E tirando que, segundo a profecia, e Aldabaut, Fundação SCP, fez, disse que logo um zodíaco aparece, e com isso o SCP-001 pode retornar e reivindicar nossa extinção por estar nos supostos domínios dele.